É isso aí, estamos de volta ao programa E Agora José, com as metas do PNE e suas estratégias. No bloco anterior falamos da educação à distância, profissional, claro, né? E vamos falar agora da meta 12, que fala sobre a educação superior. Vamos para as suas estratégias, como atingir o que pretende o PNE. Vamos lá. Bom, a educação superior diz o seguinte: qual é a meta, né? A meta 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Como está hoje? Hoje, agora, né? Lembrando que hoje, agora... É 2012. Refere-se a 2012, que foi o último levantamento, né? A porcentagem de matrículas na educação superior em relação à população de 18 a 24 anos. Nós temos a atual, que é 2012, 30,2%. E a meta para 2024, nós estamos em 2014, são 10 anos, né? Após 2014, pretende-se chegar em 50%. Isso é a fonte, é o IBGE, tá, gente? Através do PENAD, né? Já a porcentagem de matrículas da população de 18 a 24 anos na educação superior atualmente é de apenas 15,4%. A meta é chegar a 33%. É pouco, hein? 15% é pouco, hein? Né? Ainda tem que melhorar muito. 33 é pouco ainda. E 33 é pouco. Em 10 anos é pouco. Sim. Vai depender da quantidade. Não, às vezes estratégias, né? A oferta de matrículas, né? Também tem. E tem. Sim. O problema é que muitos jovens chegam a uma determinada idade, eles desistem da escola para trabalhar. Né? Isso é um sério problema e aí mexe no fluxo. Tendo ou não um curso profissionalizante, né? Mas ele se vê obrigado. Agora, claro, a contingência da vida, o acesso ao ensino superior, não tenha dúvida nenhuma que ele aumentou, né? Tem aumentado, nos últimos 10 anos ele aumentou consideravelmente, principalmente pelos programas de incentivo do governo, como por exemplo, o ENAD, o ProUni, o REUNI, Sinais, o SISU, vários programas. O AB, Universidade Aberta do Brasil, o aumento do SISU, o aumento da oferta do FIES. Eu acho também que o problema também do ensino superior, ele na verdade é um reflexo do ensino básico, né? Do ensino médio. Sim, claro, não, sem dúvida, né? Sem dúvida. É um reflexo. E aí quando você pega principalmente os cursos de física, medicina, engenharia, que requer uma carga alta de estudos, somente nas exatas, né? Sim. A área de exatas. Aí o que acontece? O pessoal foge, né? O pessoal foge, porque medicina, não consegue acompanhar. Medicina até todo mundo quer fazer, agora decorar a tabuada do 2 não, né? Mas é que tá, né? Às vezes o camarada até gosta de engenharia, gostaria de fazer engenharia, mas a hora que ele vê que não consegue acompanhar, porque teve um ensino médio deficiente, o ensino básico, na verdade, deficiente, porque não é só o ensino médio que faz a diferença, é lá atrás, é logo no começo também. Sim. Né? Olha, não precisa ir muito longe, cara. Eu nos cursos de pedagogia, eu vejo muita gente desistindo porque não consegue acompanhar o curso de pedagogia, ou seja, porque não consegue ler e interpretar um texto. Eu vejo isso acontecendo na prática. O cara tem bolsa, o cara tem... e desiste. Ele não tem tanta preocupação financeira assim. Mas acho que é uma falha, né, da pessoa, porque ler e interpretar, você pode até não ter, pode até ter dificuldade realmente. Mas se você insistir... Com a prática você consegue. Né? Pô, não tá entendendo? Pô, essa palavra que quer dizer isso? Pô, pega o famoso pai dos burros. Pô, cansei de fazer isso, pergunta pro Google, pega um bom dicionário aí. Cansei de fazer isso. Faço isso hoje em dia com o Google. Mas até hoje. Tô lendo um texto lá, né? Que nem se pega um texto de Platão pra ler. Quantas vezes eu tô escrevendo alguma coisa aqui, eu tenho que pegar lá o dicionário?
Mas qual o problema? Tem né? texto assim que você olha assim, o que esse cara tá querendo falar, meu Deus do céu? Eu não consegui entender o que esse cara falou. Na pedagogia, o problema é a visão que o cara tem sobre o curso, né? Então, na pedagogia, o cara acha que vai fazer pedagogia porque eu gosto de criança, vai aprender a fazer babadinho na cartolina, vai aprender a brincar com massinha. Quando o cara chega na prática e vê que ele tem que estudar política, economia, legislação, tendências pedagógicas, e tem autor que é encardido, pra você entender, é complicado. Porque o cara escreve na norma culta. Rapaz, O cara não escreve nós vai, nós volta. O cara escreve na norma mas aí que culta. tá, o camarada não pode desistir, né? Eu acho. Mas ele tem que se empenhar e muito. E muito. Né? Quando eu fiz o curso de Química, pô, em matemática eu era ruinzinho, cara, porque, né? O curso já era ruim, já estava ruim naquela época. Cara, eu tive cálculo, até cálculo 4. E eu que não me virasse. Tive que compensar. Bom, e funcionou. Tá aí, tá vivo. Tô vivo. Eu tive 4 DPs na minha primeira faculdade em Geografia. Tô aqui, tô vivo. Chegou lá, né? Ainda não cheguei lá, mas estamos a caminho. Tá chegando ainda, não chegou. Estamos a caminho. Vamos lá, vai. Vamos para as estratégias. A primeira estratégia fala sobre estrutura física e recursos humanos. Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação. Tem muitas faculdades que só funcionam no período noturno e fica o resto a míngua, período manhã à da tarde fica é fechada porque não tem ninguém, né? Então tem que reorganizar isso aí, tem que oferecer, porque são vagas, né, que vão ser oferecidas, então vai ampliar a taxa de matrícula. Exatamente. Mas também tem o problema de recursos humanos, vai ter que contratar professores. Opa, meu currículo está à disposição. Né? Então, segunda estratégia, oferta de vagas na rede federal. Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da Rede Federal de Educação Superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas as características regionais das micro- e mesorregiões definidas pelo IBGE, uniformizando a expansão no território nacional. Uniformizar é meio, né? Assim, meio proporcionalmente, tal, né? Mas proporcionalmente aumentar o acesso. Ampliar a oferta de vagas, isso tem que fazer mesmo, é como a gente estava falando agora mesmo. A faculdade só funciona à noite, manhã e tarde não tem nada, né? Fica as moscas. Se ele implanta esses dois outros períodos, já é um aumento na oferta, né? Então, beleza. É organização aí, no caso. O terceiro item fala sobre o fluxo. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90%, ofertar no mínimo 1/3 das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de estudante por professor para 18, mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior. Ao contrário do que a gente estava falando, tem faculdade só tem curso de manhã, né? À tarde não tem e não tem à noite, por exemplo. Principalmente as públicas, né? As públicas colocam tempo integral, e aí uma faculdade de tempo integral não é para o aluno trabalhador. Exatamente. Aí o aluno trabalhador é obrigado a correr para a faculdade particular à noite, que oferece à noite. Aí você entra no problema dos financiamentos, das bolsas, que tem que estar à disposição desse aluno. Porque às vezes a mensalidade é 1/3 ou mais do salário do camarada, né? Quando não é metade. Aí é complicado. Agora, se as faculdades públicas dispusessem, né, do curso noturno, por exemplo, né, seria interessante. Estou lembrando aqui, quando eu fiz a minha primeira graduação, 2001, para fazer geografia,
E minha mensalidade era R$295. Isso em 2001. Poxa, caro, hein? Meu salário na época era R$350. Ia tudo na faculdade, né? Não preciso falar que eu me enrolei todo para fazer faculdade, né? Com certeza, né? É isso que é complicado, rapaz. E isso afasta muita gente da escola. Com certeza, mesmo porque se o camarada tem um salário magrinho, e ele, vamos supor, um aluno trabalhador tem esse salário e é casado e tem um filho, não precisa nem muito filho não, um só. Vai. É óbvio que ele deixa de ir à faculdade para quê? Para Claro, prover para o sustento colocar- da família. para colocar o Está em pão na primeiro mesa. plano, né? Está em primeiro plano. E você vai condenar o camarada? Não pode, né? Tem que oferecer condições para que esse camarada, esse trabalhador, vá para a escola. Né? Então aí tem que ter todos esses programas do governo federal, tem que ter mesmo. Tem que melhorar isso aí até. Sim, tem que ampliar. Estratégia 4. Formação de professores para educação básica. Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita, prioritariamente para a formação de professores para educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas. Bom, a gente sabe que nessa área de ciências exatas, não só nas públicas como nas particulares, isso caiu, mas caiu tremendamente, né? A oferta, não a oferta de vagas, vagas tem, não tem aluno, ninguém quer fazer, né? Não quer fazer por quê? Novamente, é aquele reflexo do ensino básico deficitário. Ele não quer enfrentar uma matemática, E no química, que se refere física. e no que se refere a ser professor de educação básica, Tem outro detalhe, as condições salário, de né? trabalho do professor Salário. de educação básica, né? Não Salário, precisa ser né? um gênio, né? Nós fizemos um programa, depois vocês procurem aí no YouTube, no nosso canal, por que tão poucos querem ser professores? Exatamente. Foi uma pesquisa realizada e aí nós fizemos análise trabalho sobre em essa cima disso pesquisa. aí. Ué, Exato. é claro, bicho, quem quer ser professor? Hoje em dia tá difícil, hein? A falta de Aí respeito, é o que eu falei, a né? falta de valorização do profissional. Aí é o que eu falei anteriormente, só para os né? fortes. Médico todo mundo quer ser, agora estudar para não. Não, de preferência não, né? Mas, enfim, né? Bom, a quinta estratégia fala sobre o fomento à diversidade. Ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos estudantes das instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, né, dentro da Lei 10.260 de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência da educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes, indígenas e estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar o seu sucesso acadêmico. É complicadíssimo. No caso do FIES, como nós temos hoje, a porcentagem de alunos matriculados que recebem o benefício do FIES é de apenas 7,5%. Agora, por que é 7,5%? Será que somente essa parcela precisa realmente do FIES? Precisa Ou aumentar. a outra parcela está se lascando toda para pagar, né? Mas não entra no FIES? Sim. Assim como o ProUni, por exemplo, apenas 6% dos estudantes de ensino superior são beneficiários do ProUni. É pouco. É pouco, Muito isso. pouco, né? E agora, como ali você falou, da ampliar a taxa de acesso e de permanência à educação superior dos estudantes que saem da escola pública. Não é só ampliar a taxa de acesso e permanência. Não é? Tem que melhorar a educação básica. O que vai acontecer com o curso superior, né, em que esses alunos egressos da escola pública, que nós sabemos que não está legal, como é que fica o curso superior?
E a evasão? Ela vai aumentar. Você aumenta de um lado e... Por isso, né? por isso que é importante para entender esse entra processo. de um lado e sai pelo outro. Por isso que é importante para entender esse processo não esquecer da meta 1, meta 2, meta 3. Exato. Principalmente, né, o coração desse sistema são essas 3 metas, a meta 1, 2 e 3. Porque a meta 1 ela vai falar sobre educação infantil, né, porque a educação infantil ela prepara o sujeito ali inicialmente. Depois, a meta 2 vai falar sobre o ensino fundamental. E o terceiro, que é o ensino médio. E aí, supostamente, ele deveria estar preparado para enfrentar um curso superior. O que não é verdade hoje em dia. Não é verdade. E aí o camarada se apavora e deixa o curso. Lá vai o fluxo, né? Ah, sim. Lá vai a evasão. Então tem que preparar o camarada no ensino básico para que ele suporte o ensino superior. Claro. Ele alimenta o sistema. Para que ele entre na faculdade sabendo ler e escrever, pelo menos. Interpretar, né? Para se virar. A estratégia 6 fala sobre o financiamento estudantil. Expandir o financiamento estudantil por meio do FIES, Sim. Né, com a constituição de fundo garantidor do financiamento de forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador. Muita gente, principalmente das camadas mais baixas, deixam de fazer porque deixam não de tem fazer fiador. por conta do fiador. Eu mesmo, na minha época, não tinha fiador. Quem recebeu o fiador? Ninguém, né? Nem seu pai. Não, na época. não, por quê? Porque ele já era aposentado. E aí o cara do FIES, o cara do FIES virou pra mim e falou assim: quem vai garantir que teu pai não vai morrer enquanto você estiver na faculdade? Vá para. Exatamente. Né? Tá aí vivo até hoje. Porque o FIES ele tá agindo como um agente captador, um investidor. Exato, um banco particular. Como um Bradesco, um Itaú, um Santander. Como qualquer banco faria. E não é essa a ideia. Na realidade não deveria ser, né? Não deveria, ele deveria trabalhar com fundos, fundos perdidos. Ou seja, se não pagar, paciência. Mas o cara tem que pagar, claro. Mas se não pagar, vai ter todas as facilidades para que ele possa pagar. Sei lá, vai parcelar em mais 200 mil parcelas. Sim. E o cara vai ter um jeito de pagar. Não posso pagar R$100 por mês pro FIES. Eu terminei o curso, não estou trabalhando, mas posso pagar 50. Beleza, vai pagar 50. Então essas facilidades, essas coisas, né, teriam que ser feitas e fugir da ideia de que é um investimento, é um banco particular. Não é. Não é. Mesmo porque o cidadão já pagou os impostos. Ah, sim. Né? Vamos lá. Estratégia 7. Créditos curriculares para a extensão universitária. Assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando a sua ação prioritariamente para as áreas de grande pertinência social. 10% da grade horária da carga horária do curso ser dedicado a projetos sociais. Né? Então, creches, postos de saúde, bibliotecas comunitárias, associações de bairro, algo onde ele possa... não é um estágio. Não é um estágio. É uma contribuição social. É uma ação comunitária que ele iria participar e com isso ganhar créditos, né? Vai ter créditos e esses créditos vai servir para como extensão. O estágio é a estratégia 8, que é ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior. A parte de estágio também, você veja que ela está atrelada à economia do país, né? Se o país não cresce economicamente, ou se ele entra em recessão, isso tudo para. Sim. Né? Então, não é dizer que a educação por si só vai sobreviver, que não vai. Ela depende da economia também. Ao mesmo tempo, ela é um agente promotor de economia. Né? Estratégia 9. Ações afirmativas. Ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas na forma da lei. Atualmente, dados de 2012, nós temos 52.314 alunos que ingressaram, né, por reserva de vaga.
Então aumentar a proporção da reserva de vagas. E tem que melhorar mais ainda isso, né? 10. Acessibilidade. Acessibilidade. Assegurar as condições de acessibilidade nas instituições de educação superior. Essa é uma coisa, né? Acessibilidade é uma coisa É o que a gente estava discutindo até há pouco, né? relativamente recente. É né? muito recente. Né? Ainda o pessoal constrói as casas, os prédios e não pensam nisso. Sim. Não pensam nisso. Como se eu pensar aqui na minha casa, no escritório onde a gente está. É. Né? Se eu receber algum amigo cadeirante, o cara não tem acesso a esse. Se A gente nunca pensa eu nisso. mesmo, quando eu ficar mais velho e Precisa sei lá, de uma cadeira acontecer de alguma roda, coisa, você tá lascado, ou né? sofrer um acidente, alguma coisa assim, eu vou ter que reestruturar minha casa inteirinha, porque ela não tem acessibilidade. Na minha casa também. Se acontecer alguma coisa, alguém precisar numa cadeira de roda, não tem como entrar e sair de casa. Vai ter que refazer. Bom, 11. Estudos e pesquisas. Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do país. Essas pesquisas são importantíssimas, né? O problema das pesquisas que a poder gente ligar tudo precisa... o problema das pesquisas, o problema das agências de fomento à pesquisa, FAPESP, FAPERJ, a própria CAPES, né, o CNPq, são os clubes. O problema dessas agências são os clubinhos. Clube do Bolinha, né? São os clubinhos. Então você faz parte do meu clube. Beleza. Eu quero pesquisar a fórmula da água. Quanto você precisa? 100 mil, 200 mil, 500 mil? Tá aqui, ó. Não, eu quero pesquisar os impactos do Rio Tietê e... Não, sua pesquisa não é interessante, não se enquadra no escopo do nosso projeto. Mas por quê? Porque não faz parte do clubinho. Tem esse detalhe, né? Não, tem esse detalhe não, isso é real. Isso detalhe. quem vive um De pouco pesquisa. da parte acadêmica Quem sabe faz muito pesquisa bem, sabe disso, muito né? bem como é que funciona. Até para você publicar a sua pesquisa numa revista, né? Você tem que pagar, né? Às vezes você tem que pagar, ou se você não fizer parte do clubinho, Também não vai ter nada os publicado. caras expurgam, não tem nada publicado. E isso acontece nas principais revistas brasileiras. Às vezes você encontra um artigo muito mais relevante numa revista pequena, porque não tem clubinho, do que Uma grande, né? revista brasileira, sei lá, vou dar um exemplo bem abstrato que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Revista Brasileira de Geomorfologia. É um exemplo abstrato. Tá? Esse exemplo não existe. Se você não fizer parte do clubinho, você não publica. Quer dizer, não é É levado só um em exemplo, conta, tá, né? gente? Não vai me levar ao pé da letra, não. É que foi a primeira revista que veio na cabeça. Não leva-se em conta a relevância do artigo, né? Do trabalho, da pesquisa. E sim, se você faz parte do clube ou não. Isso é um péssimo exemplo. Eu tenho muitos exemplos para dar nesse sentido. 12. Mobilidade estudantil e docente. Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior. Essa mobilidade é sempre interessante, né? Porque o camarada pode conhecer outras realidades, outras pesquisas, trabalhos. A ideia é A essa. ideia é essa, né? E isso vai enriquecer o profissional. Mas isso tudo depende de bolsas. Não, precisa de um apoio, paga, precisa de um né? incentivo. Né? Quem paga isso? Sim, precisa. O dinheiro vem de algum lugar. Tem que vir de algum lugar. 13. Estratégia 13 da meta 12. Atendimento à população no campo, comunidades indígenas e quilombolas. No outro programa eu já falei que sempre cai para mim, né? Mas Por isso tudo que eu bem. deixei de propósito. Expandir o atendimento específico à população do campo, comunidades indígenas e quilombolas em relação ao acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para a atuação. Obrigado, que eu não terminei de ler. Desculpa. Para a atuação nestas populações.
Aí a gente já falou a respeito, não dos quilombolas, né, mas dos indígenas, né, da real necessidade do indígena disso. Ou não. Essa aculturação, né, proposta pelo PNI, no caso. Propõe imposta, né? Propõe imposta, né? Propõe imposta porque é imposto, né? Então é isso aí. Mas que tem que ser feito no pessoal do campo que nós falamos, né? Isso é importantíssimo. Né? O indígena, não sei, eu acho discutível. O professor Mauro Querubim que poderia dar uma esclarecida pra gente nisso aí. 14. Formação em ciências e matemática. Bom, se você quiser entender um pouco mais essa... se você não estava acompanhando a gente ao vivo, quiser entender um pouco mais essa discussão indígena, da problemática pega indígena, a meta 11, que ali a gente fez uma discussão um pouco mais aprofundada sobre essa questão da imposição, né, da aculturação. E também no nosso canal no YouTube você tem um vídeo a respeito da cultura indígena com o professor Mauro, professor doutor Mauro Querubim, antropólogo, tá? 14. Formação em ciências e matemática. Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à formação das áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do país, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica. Ah, sim. Eu pego só o finalzinho. Melhoria da educação básica. Porque não vai ter ninguém interessado em ciências e matemática se a educação básica não melhorar. Né? A camarada já vem para o ensino médio avesso à matemática, avesso às ciências. Porque não foi bem tratado lá no início. Na educação básica, e nós já falamos disso, tem uma das estratégias é melhorar essa parte de ensino de ciências para a molecada, né? Que é para ver se ele toma gosto pela coisa, né? Porque senão não vai continuar sem professor de matemática, sem professor de química, sem ninguém quer fazer isso, porque demanda uma certa intimidade com a coisa, né? 15. Acervo digital de referências. Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência. Uhum. O acervo, né, da bibliografia é importante, né, principalmente online, esse acervo digital. Por quê? Você está fazendo o seu trabalho, está estudando. Você quer pesquisar vem uma referência sobre um determinado livro. Pô, vai ter que comprar o livro. Não é? Complicado. E às vezes custa caríssimo. Se for o nosso livro, tem que comprar. Se for o nosso, quando sair. Aí você vai lá e pesquisa. Lá na biblioteca da faculdade, por exemplo, online, no acervo digital. Ah, beleza. Isso facilita e muito. O acervo digital é importante principalmente quando as obras já não estão mais sendo editadas, né? Exato. Principalmente, né? No caso de teses, no caso de artigos, isso hoje já é praticamente tudo digital. Tudo digital, exato. Agora, as faculdades, sejam públicas ou privadas, elas têm que melhorar constantemente o seu acervo, né? Sim, é verdade. Vamos combinar que tem muita faculdade aí que não gasta um centavo com isso, né? Um livro. Não é. Os McDonald's, né? Mac Educação. 16. Processo seletivo. Consolidar processos seletivos nacionais e regionais para o acesso à educação superior como forma de superar os exames vestibulares isolados. Isso na prática a gente já vê acontecendo, né? A faculdade particular Enem, né? Muitas vezes usa o Enem, o SISU, o ingresso é pelo Enem, nas faculdades federais. Agora cabe às estaduais aderir a esse sistema ou não. Exato. Vale lembrar que muitas vezes a faculdade utiliza o Enem como uma parte da nota. Isso. E aí aplica uma outra prova complementar, né? Eu acho que deveria universalizar, né? Deveria universalizar o Enem. Acabava essa história. É um vestibular, de qualquer forma. É uma classificação, né? É um filtro, não é?
enfim. É que tem muita gente que é contra, porque o Enem, ele trabalha no campo das inteligências e trabalha no campo das competências e habilidades, né? Principalmente da leitura, da escrita, da interpretação, que eles pegam tem muito boa pesado. parte que está interessado só E tem muita gente que na ainda memorização, está preso na questão da memorização do conteúdo pelo conteúdo. Exatamente. Então, eu já vi muito dono de cursinho por aí descendo a lenha no Enem por causa disso. Para ele não interessa. Se o Enem for universalizado, ele se lasca, né? A não ser que ele comece a fazer o cursinho nos moldes do Enem. 17. Nada difícil. 17. Vagas ociosas. Estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior pública. A gente já falou disso, né? Períodos que estão ociosos e não tem nada. Deveria melhorar muito isso aí. Vai aumentar a oferta de vagas. Sim. Maximizar, né, o Isso, espaço, espaço da faculdade. Porque parado está consumindo de qualquer forma, né? Você tem um espaço... É como você deixar a lâmpada acesa aqui e não tem ninguém aqui dentro. Né? É burrice, você está partindo, né? Tem muita gente também que é contra isso, porque... se a lâmpada estiver acesa e a gente estiver aqui, eu vou pagar. Se a lâmpada estiver acesa e a gente não estiver aqui, eu também vou pagar. De qualquer forma você vai pagar. Exatamente. Então, se eu sou professor, minha sala está cheia, eu recebo X. É vazia, se minha sala X também. Eu recebo X também. Esse E eu já vi muito... Então ele prefere a sala vazia. Muito doutor, né? Aí, catedrático, o cara que tá descendo a lenha nisso daqui por causa disso. Né? Ele quer receber sem fazer nada, né? O brasileiro tem dessa, né? Acontece. Não são todos, mas eu já vi muita tem, gente né? reclamando. Tem sim. 18. Redes estaduais e municipais. Estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais e municipais, cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do governo federal, mediante termo de adesão do programa de reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua contribuição para ampliação de vaga, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores na oferta da qualidade da educação básica. O aumento na rede estadual e municipal passaria primeiramente por aquilo que a gente já acabou de falar, da otimização dos períodos, né? E aí, naturalmente, um aumento de oferta de vagas com incentivo do governo federal, os alunos da educação pública poderiam ocupar essas vagas ociosas. Sim. Né? Mas tem que haver esse incentivo, porque, né, trocar por trocar também não adianta nada. 19. Autorização de cursos e instituições. Reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e qualidades da decisão, no prazo de 2 anos, os procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão em relação aos processos de autorização de cursos e instituições, de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores, de credenciamento ou recredenciamento de instituições no âmbito do Sistema Federal de Ensino. Acredito que realmente tem que refazer alguma coisa nisso. Desburocratizar a questão Exato. do reconhecimento, a questão da... E o desreconhecimento também, né? Sim, acompanhar, né? Precisa ser acompanhado mais de perto, porém o credenciamento desburocratizado. Não credenciamento, né? Aliás, o Brasil é campeão de burocracia, não. né? Nossa, burocracia é aqui mesmo. É incrível. Uma burocraciolândia. 19, FIES. 19 não, 20. 20, FIES. Não foi falar do FIES. Ampliar no âmbito do FIES e do programa Universidade para Todos, o ProUni, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores, presenciais ou à distância, com avaliação positiva de acordo com a regulamentação própria nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Isso a gente já falou, né, na outra estratégia, né, a respeito dos financiamentos, né? Eu não tenho o que discutir aí. Por fim,
A última estratégia da meta, laboratórios funcionais. Multifuncionais. Fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das instituições de ensino superior e dos institutos tecnológicos nas áreas estratégias definidas pela Política e Estratégias Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente precisa de laboratório multifuncional. Lógico. E sim, existe muita faculdade que não tem laboratório. Não só no ensino normal, mas também como nós falamos do ensino profissional, você precisa do laboratório para o ensino, voltado ao ensino profissionalizante, por exemplo. E no caso do curso superior, você precisa de laboratório. Pensou um curso de química, não tem um laboratório de química? Para. Um curso de biologia, não tem um laboratório de anatomia, de biologia, né? Microscópio, não tem. Para, né? Farmácia, bioquímica, medicina, engenharia, você precisa de laboratório. Até de arquitetura, você precisa de um laboratório. Sim, você tem análise de materiais e tudo mais, você tem que saber trabalhar com a coisa, né? Então isso é primordial, né? Acho que o PNS se preocupar com isso, não precisava? Acredito que não, acho que é outra coisa. Aí já está fugindo um pouco do âmbito do PNE. O quê? Isso aí. Laboratório? Fortalecer as redes físicas dos laboratórios multifuncionais. Sim, investir, é aquele negócio da verba destinada. Se bem que mandar para laboratório. Se bem que isso deveria ser inerente ao processo. Teoricamente percebe? A gente não precisaria criar uma lei para falar que a educação tem que ser de qualidade, né? Exato, é como criar uma lei para aplicar uma lei. Você precisa de uma lei para aplicar uma determinada lei. Pô, para! Não precisaria, mas em teoria nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Bom, essas foram as 21 estratégias para o cumprimento da meta 12, que fala sobre a educação superior. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode escrever, programeagorajosé@hotmail.com. Você pode acompanhar toda essa discussão pelo YouTube, no nosso canal. Exato. O primeiro programa aí vai aparecer aí embaixo o nosso endereço para você entrar em contato. No primeiro programa nós temos um resumo, as 20 metas, e agora nós estamos esmiuçando cada uma delas. O programa Agora José está ao vivo aos sábados. Exato, das 16 às 18 horas. Isso. Era domingo, né? Era domingo, mas aí a gente recebeu um ultimato das esposas, né? Tipo assim, das nossas patrocinadoras. Nossos patrocinadores. Por incompatibilidade técnica, financeira, espacial, documental, então nós reorganizamos e aos sábados das 16 às 18 horas você acompanha o programa Agora José pela Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona, pela Gazeta Vale Paraibana e pela Rede Formiguinhas do Vale. Certo? Do Vale. Muito bem. Certo? Vamos embora? Vamos virar? Vamos ao intervalo, hein? Daqui a pouco a gente volta. Musical. Vamos ao intervalo musical e já voltamos para as devidas considerações finais.